É isso aí, torcida do Timão, e vamos aqui, pessoal, para mais um conteúdo, mais um pós-jogo aí do nosso Timão que venceu o Palmeiras neste clássico e se afasta da zona de rebaixamento. Pessoal, vamos aqui com resenha da rodada da ESPN, já deixando os créditos aos canais da ESPN Brasil. Torcedor do Corinthians, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Palmeiras chegando mais, tendo o protagonismo, né, de estar no campo de ataque em cima do Corinthians, teve chance, mas é aquele coisa do futebol. O Djalminha estava falando, é apaixonante por causa disso, né, Fábio? Você tem a chance, não mata, não faz os gols, e teve chance para isso. E o Corinthians, assim, deu a vida dos jogadores, né? Se dedicaram muito numa partida, sabia que era crucial, determinante. Ganhar um derby é diferente. A gente jogou, né, Palmeiras e Corinthians, sabe que é um jogo diferente. E uma vitória, para mim, assim, uma vitória que, pela pontuação, o Corinthians não tá garantido. Mas é uma vitória que, para mim... negócio de rebaixamento acabou. Acabou. Uma vitória muito importante, soma 3 pontos, sobe na tabela. Tem corintiano por aqui, sabe? Espalhado por aqui. No estúdio, comemoração de título. Rapaz, não, já estamos falando Libertadores. Vai virar G9, vai virar G9. Vamos, Corinthians! Pode sonhar. Copa do Brasil, Botafogo, Libertadores, é G9, estamos assim com o rumo a Libertadores. Foi um oba-oba aqui, nos últimos programas tudo quieto, mas agora, nossa. Agora, Luiz, você é uma figura neutra aqui no pedaço, falando de derby. É claro que o resultado, como disse agora o Djalma, acaba norteando as opiniões e os comentários. Mas ouvi de palmeirenses que um time jogou uma final e o outro jogou uma partida a mais. Você também teve essa impressão? Sim, o jogo era, era importante para os dois, né? Muito importante para o Palmeiras também. Metas distintas, mas assim, a ambição tinha que ser a mesma. O Palmeiras está lutando pelo título. O Corinthians, para não ser rebaixado, e vem de um jogo onde perdeu a classificação da Sul-Americana e um desgaste, né, de viagem e tudo. Mas me pareceu... Bom, o Palmeiras começou muito bem. Eu achava, sinceramente, que o Palmeiras iria ter uma sorte melhor no jogo, porque pressionou o Corinthians. Teve oportunidades, mas como diz o ditado do futebol, um time começa pelo um bom goleiro. Que goleiro esse do Corinthians? Salvou tudo. Mesmo, né, meu? Cara, pega tudo. Não é que o jogador errou a cabeçada, não. Ele pegou a cabeçada. Porque se fosse outros goleiros, a bola entrava, primo. Porque tem goleiro que chama gol. E esse goleiro tá fechando o gol do Corinthians. E deu a chance do Corinthians reagir. Do meio para frente, o Corinthians melhorou. Acabou fazendo o gol e vencendo um jogo que, para muitos, o Palmeiras era favorito. Sim. E, claro, o sabor para o corintiano é duplamente especial, talvez até mais do que isso, porque deixa o Palmeiras numa situação mais difícil, ainda mais se o Botafogo derrotar o Vasco amanhã, pensando no tricampeonato brasileiro. Mas, Fábio Santos, em cima do que o Luiz acabou de dizer, o Hugo é bom mesmo, né? É goleiro de 3 pontos, né? É importante, chegou e é difícil. A gente sempre fala isso, né? Não é fácil substituir o Cássio, que foi ídolo do Clube de São Paulo. Ficou muito tempo para substituir o Rogério. E ele realmente assumiu essa responsabilidade, já garantiu pontos importantes nessa campanha do Campeonato Brasileiro. Nas Copas também ele decidiu vários jogos que levou o Corinthians nas 2 semifinais, né? Tanto na Copa do Brasil. E é importante, um momento importante, né? Ter um goleiro desse, de confiança, no momento de pressão, tanto que faz poucos meses que ele está no clube, já é o capitão da equipe. Mas acho que mesmo o começo bom do Palmeiras no jogo, assim, acho que o Corinthians mereceu a vitória, foi mais cirúrgico, né? Acho que o plano de jogo do Ramon desde o começo do jogo era muito claro, deixar a bola com o Palmeiras e buscar o contra-ataque nos lançamentos do Garro, principalmente pro Yuri, né? O Memphis é um cara que fica um pouco mais com a bola, não tanta velocidade, encontrou esse contra-ataque em alguns momentos. No começo do jogo, muito confusa a saída de bola, deu muita chance para a equipe do Palmeiras, mas fez o jogo que tinha que fazer. Hoje era jogo de vitória, depois de 2 eliminações, 2 semanas carregadas, né, das Copas. Então, uma vitória importantíssima para a sequência do campeonato. Você gostou mais, Djalma, do Garro ou do Yuri?
Difícil, né? Eu acho que os dois jogadores foram muito bem na partida, como o Hugo. Mas eu acho que o Garro foi mais, assim, determinante no jogo, porque ele faz o primeiro gol, né? Ali numa rolada do Mateuzinho, que tem uma finalização muito boa, o Garro pega muito bem na bola. E depois ele dá o passe pro gol do Yuri Alberto. Mas, assim, eu acho que foi o conjunto, cara. Eu concordo, assim, com tudo que os companheiros falaram, assim, do lado do favoritismo. Mas esse favoritismo você tem que colocar dentro de campo. O Palmeiras pode ter começado o jogo melhor, ter tido oportunidade de gol, mas se você vê um contexto do jogo, o Corinthians se superou. Essa superioridade do Palmeiras, esse favoritismo, eu acho que se jogar amanhã, vamos considerar o Palmeiras favorito. Mas a superação do Corinthians dentro de campo, não perdendo uma dividida, indo por todas e jogando dentro das suas possibilidades, né? De explorar esse espaço que o Palmeiras pudesse dar, conseguiu. E eu acho que a vitória foi merecida. Agora, se eu tivesse que ficar com o destaque, mesmo com tudo isso que eu falei do Garro, o goleiro, o Hugo, ele foi fundamental, porque o jogo estava 0-0, né, Plirra? E aí, se o Palmeiras sai na frente, a história ia ser completamente diferente. Então, acho que o Hugo foi fundamental nessa vitória. E no 2-0, ele pega uma bola do Rony também, com uns 35 minutos. Que podia dar um gás no jogo. Não, foi decisivo. Isso, seria o 2-1 de ali defesa com mais tempo razoável. difícil, no jogo de defesa mais difícil, eu acho que foi essa. A do Rony foi até mais... Até mais do que a do Felipe antes, que cabeceia, ele também pega no contrapé. Teve uma do Flaco Lopes no primeiro tempo, que não é uma bola fácil, uma bola também cruzada. A primeira do jogo? Do Flaco Lopes. Não, a primeira foi meio de bico, assim. Uma outra cruzada que ele soltou. Ou seja, teve várias defesas ali importantes, mas essa do Felipe Anderson ali no início do jogo. A gente já tinha vindo pro estúdio aqui. Hoje você não pode errar individualmente o tanto que o Palmeiras errou. Ele não tá errado, né? Não tá. Assim, eu não costumo, até quando eu era atleta, colocar a derrota em cima de erro individual, eu como jogador. Agora, como comentarista, eu posso falar isso, né? Porque pro grupo não é legal. Acho que não é bom ele expor isso e colocar os jogadores como... Só perdeu porque o Caio Paulista cortou errado. Cortou. Foi um movimento errado. Eu e o Fábio, a gente estava falando, de repente, ele está de lateral esquerdo, mas não é a posição de origem dele. Aí o jogador improvisado paga. Na minha visão ali, agora até como eu exerci essa função de treinador, gerente de futebol, e a vida toda nossa, né? O Fábio pode falar melhor que eu, que foi lateral esquerdo mesmo. Mas a gente conversou, né, Fábio? Acompanha o movimento. Não tem a confiança de ir com a perna direita? Que seria o movimento de frente, ele tirar, ele não vai e dá uma de chaleira, assim, de calcanhar, né? E pro meio da área. É o lance mais perigoso, cortar pro meio da área. Era acompanhar o lance, tirando para a linha de fundo. Mas colocar que perdeu só por causa desse lance? Não. Tem um erro individual, tem. Como do goleiro também, do Everton. Segundo. Goleiro de seleção. Ele passa na bola ali. Acho ele maravilhoso. Um dos melhores aí em atividade. Eu adoro o Everton. A cabeça dele deve estar um trevo, né, Zinho? Porque no ele Campeonato fez boas Paulista defesas. ele sofre aquele gol do Garro. O Palmeiras com 2 jogadores a mais, gol de empate do Corinthians, também numa falha. E ele faz boas defesas no jogo. O Yuri Alberto mesmo, no primeiro tempo, faz 2 ótimas defesas. Mas ele erra o tempo de bola ali, naquela bola cruzada. Pra mim, até o Garro não queria dar o passe daquele jeito. O passe dá assistência errado, né? A gente vendo o jogo, escutamos alguns corintianos falando assim, pô, errou o passe. É que o Everton perde esse tempo de bola, sai errado. E aí, meu amigo, centroavante teve a chance. Acho que tem um erro ali de um movimento técnico do Everton. Mas, assim, pra mim é um conjunto. O Palmeiras, isso que você falou aí, que muita gente diz, eu concordo. Acho que o jogo pro Corinthians, o Corinthians encarou como a final da Copa do Mundo. Preciso ganhar esse jogo. Eu vou discordar do Abel. Eu discordo do Abel porque não vi a entrevista, hein? Em cima do que chegou pra gente aqui. Exatamente. Porque eu acho que esse comentário, na minha opinião, ele é em cima do resultado. Porque no início do jogo, o Corinthians errou muito mais do que o Palmeiras e o Palmeiras não aproveitou. Os erros que o Palmeiras teve no jogo foram menores do que o do Corinthians. As saídas de bola do Corinthians o tempo todo foram erradas. No início do jogo. Mesmo depois com o placar construído. E o Palmeiras não aproveitou em matar. O Corinthians aproveitou o erro, que eu acho que o Palmeiras teve menos erros
do que o Corinthians. O Corinthians, no início do jogo, errou muita saída de bola, muito espaço, e o Palmeiras não aproveitou. Então, assim, quando tem o erro e a outra equipe aproveita, o Palmeiras não aproveitou os erros do Corinthians, o Corinthians aproveitou. Então, jogar que foi os erros num jogo decisivo, o Corinthians também errou e ganhou o jogo. Então, acho que ele está falando isso em função do resultado, porque o resultado, com os erros do Corinthians, poderia ser 2-0 o Palmeiras. Agora, que rodada para o Corinthians, né? Além de Juventude perdendo, o Red Bull Bragantino empatando em casa com o Cuiabá. O Red Bull tinha obrigação de fazer os 3 pontos. Até se você pensar, olhando o lado cheio do copo, até o triunfo do Vitória foi bom. Porque o Corinthians agora vai a Salvador pegar um Vitória, que também tem 38 pontos, Luiz, e também não vai estar mais tão desesperado, tão necessitando de 3 pontos. Ah, Play, acho que não, hein? Não, tá louco? Pô, não tá necessitando, pô. Pô, Play, eu acho que o Vitória, ele vai por tudo ou nada com o Corinthians, até para ter uma tranquilidade maior, né? Decisão. Uma decisão. Se ele 41. vence, ele além de ficar 3 pontos na frente, o número de vitórias também. O Corinthians foi a 9 e o Vitória tem 11. Vai a 12 e numa hora Verdade, de... que o apresentador falou uma grande besteira. Porque, depois, enquanto vocês falam, eu vou pegar aqui a sequência do Vitória. A sequência do Vitória, mesmo com 38 pontos, é braba. E se a gente lembrar, no ano passado, o Santos ficou pertinho ali dos pontos necessários para se manter na Série A. E no final não conseguia mais pontuar, não conseguia mais fazer ponto nenhum. Mas nós imaginávamos que esse jogo, as duas equipes chegariam mais enforcadas, na verdade. Mais desesperadas. Mais desesperadas. Elas chegam com uma certa, quase nada de gordura, mas no momento melhor do que as outras equipes, do que Atlético Paranaense, Bragantino, sem sombra de dúvidas. Essa vitória do Corinthians e a vitória do Vitória contra o Atlético Paranaense, sem sombra de dúvidas, foi essencial para esse confronto e para a sequência do Olha lá, campeonato. depois do Corinthians, o Vitória vai a Criciúma, pegar um Criciúma que ainda não tem a vida resolvida no campeonato. Depois, o O Botafogo, Criciúma tá com quantos pontos? 37. 37. Mas vai jogar ainda na rodada, né? Vai jogar na rodada com o Inter em Porto Alegre. Brabo, né? Então, depois o Vitória vai ao Tapetinho, pegar o líder Botafogo. 2 jogos na sequência fora. Sim, o Botafogo pode chegar no jogo contra o Palmeiras. É isso aí, torcida do Corinthians. E pessoal, vamos aqui para mais uma notícia. Abel diz que Corinthians foi mal, viril e aponta motivo de revés do Palmeiras. Erros que pagam-se caro. O Palmeiras chegou ao segundo jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o Verdão sofreu dura derrota por 2-0 para o Corinthians pela 32ª rodada na Neoquímica Arena em São Paulo. O técnico Abel Ferreira lamentou os erros individuais da equipe, apontando-os como culpados para o resultado. São erros individuais. Hoje foi um jogo onde uma equipe como o Corinthians está lutando para não descer à segunda divisão e uma equipe como o Palmeiras que está a lutar para ser campeão. O que nós vimos foi exatamente isso. Eu posso dar voltas, mas o Palmeiras hoje pagou pela falta de eficiência. Em 30 minutos, resolvíamos o jogo se nós tivéssemos a mesma eficácia que teve o Corinthians. Erros que nós demos com gols que nós oferecemos, o Corinthians limitou-se a defender e a transitar e aproveitar os nossos erros, aproveitou bem. Foi este jogo que nós fizemos 15-16 arremates contra 6 do nosso adversário. Com esse resultado, o Palmeiras permanece na segunda posição com 61 pontos conquistados e precisa secar o Botafogo na rodada. O time carioca tem 64 pontos e está na liderança. A vantagem pode ser maior caso o rival vença o Vasco nesta terça-feira no Newton Santos. A derrota também colocou fim em uma invencibilidade de 8 jogos do Palmeiras sem perder para o Corinthians. O último revés havia sido pelo Brasileirão de 2021. Derby não chega a jogar bem como fizemos 30 minutos. É preciso competir. E acho que nesse quesito, sim, o Corinthians mais viril, agressivo, fez mais faltas e aproveitou nossa falta de concentração, que são os detalhes. O exemplo disso são os 2 gols
que nós sofremos não só contra o Corinthians, mas também essa temporada. E no final da história, a vitória é do Timão. É isso aí, torcida corintiana. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueça, pessoal, de ativar o sininho das notificações, porque é assim que a gente postar um conteúdo relacionado ao Timão chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Desde já agradeço, valeu.